Gente, dando continuidade na página 402, qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês ficaram com alguma dúvida na página 401, me manda em alguma coisa que nós trabalhamos até agora. Tudo que a gente falar, se vocês ficaram com alguma dúvida, não fiquem com dúvida, me manda mensagem, tá? Então, dando continuidade aí, gente, no exercício 3 da 402, vamos acompanhar aí. Transforma as representações dos números irracionais do item 2 em representações com expoentes fracionários. Então, gente, eu já coloquei aqui situações do item 2, os números irracionais, e eles pedem para a gente colocar esses números irracionais com expoente fracionário. Nós falamos um pouquinho disso, né, como fazer no começo do módulo. Quem se lembra, gente, faz, tenta fazer. Quem não se lembra, preste bastante atenção. Qualquer coisa me pergunta. Então, vamos lá. Lembrando que quando a gente tem a raiz, para a gente tirar o número da raiz e colocar em forma de expoente fracionário, com expoente fracionário, a gente vai lembrar que aqui, quando o número está elevado, quando não tem nenhum expoente, a gente sabe que é 1, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, e quando a raiz não tem índice, nós sabemos que é o 2, e quando a raiz é quadrada, o índice costuma não colocar. Então, aqui para a gente tirar da raiz de 2 é o mesmo que 2 elevado, aí a gente divide sempre o expoente pelo índice, então é 2 elevado a meio. Aqui é a mesma coisa, 3 elevado a meio, aqui tem 1 e aqui 2. Qualquer número elevado a 1, ele mesmo, 3 elevado a 1, 3. Aqui é a mesma coisa, aqui é 1, aqui é 2. Então, para tirar da raiz, 12 elevado a meio, que é a mesma coisa, 60 elevado a meio. E no exercício 4, ele pergunta aqui para nós, dê representações na forma de radical dos seguintes números irracionais. Então, aqui é a volta. Então, lá estavam, no número 3, eles estavam representados na forma de radical e pediu para a gente colocar na forma de expoente fracionário, e aqui está a representação está na forma de radical, a representação está na forma de expoente fracionário e está pedindo para a gente colocar na forma de radical. Então, é bem simples. Ó. Então, 15 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 15, que o expoente é 1 e o denominador é 2. Então, raiz quadrada de 15, que é a mesma coisa, 5 elevado a meio é o mesmo que raiz de 5. Sempre lembrar que o numerador é o expoente e o denominador é o índice. Então, aqui é raiz quadrada de 5. Aí, aqui, 4 elevado a meio, 40, raiz de 40. Numerador, o expoente, denominador, o índice. 8 elevado a meio, raiz quadrada de 8. 10 elevado a meio é o mesmo que raiz quadrada de 10. 3 quintos elevado a meio é o mesmo que raiz quadrada de 3 quintos, que sabemos que o denominador é o índice e o numerador é o expoente. 3 elevado a 1, 3, e o índice 2, né, sabemos que é a raiz quadrada. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. Vou fazer uma pergunta aí para vocês. E se tivesse uma situação assim? Raiz cúbica de 2. Como a gente colocaria na forma fracionária? O expoente fracionário. Ó, o numerador, o expoente é 1, então ficaria 2 elevado a 1 terço, porque é sempre o expoente dividido pelo índice. Então, o numerador da fração é o expoente e o denominador é o índice. Então, bem simples, certo? É sempre o expoente dividido pelo índice. E se fosse raiz cúbica de 2 elevado a 2?
Ia ficar 2 elevado a 2 terços, que a gente divide expoente pelo índice. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 elevado a 2 terços. Certo? Então, nunca foge disso. Sempre o expoente dividido pelo índice. Certo, gente? Então, agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem. Vamos aí dar continuidade no nosso estudo, vamos aí acompanhar a leitura. Duplicação de volume de um cubo. Vamos lá, todos juntos aí. Muitas descobertas matemáticas surgiram de problemas históricos e até mesmo de histórias lendárias. Um dos problemas, a princípio considerado sem solução, inquietou matemáticos durante alguns séculos, o da duplicação do volume de um cubo. Esse problema nasceu de uma lenda da mitologia grega. Conheça parte dela, cujo texto mantém a grafia da época de sua publicação. No templo de Apolo, na ilha grega de Delos, existia um altar com a forma de um sólido geométrico, de um cubo. Quando a peste ameaçou Atenas, é o que se consta, os habitantes da cidade se dirigiram ao oráculo de Delos em busca de auxílio. E a divindade falou: erguei-me um altar igual ao dobro do já existente, também de forma cúbica, e o mal poderá ser debelado. O problema de Delos provocou ser insolúvel. É bem provável que os deuses tivessem noção do que exigiam e que de uma maneira ou doutra não tivessem meios de evitar a desgraça. Esta é a impressão que se tem. Os maiores matemáticos da Grécia passaram séculos a se digladiarem com o problema de Delos. Como todos os problemas insolúveis, também este trouxe uma série de benefícios. Então, vamos falar agora detalhadamente dessa situação na página 403. Vamos continuar a leitura. Vamos entender por que os gregos não conseguiram resolver o problema da duplicação do cubo. Não nos esqueçamos de que naquela época todos os problemas eram resolvidos com construções que utilizavam apenas régua e compasso. Então, gente, na página 403, vamos observar aí essas perguntas para a gente conseguir entender melhor esse problema. Gente, peço aí para vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer o exercício 1, tá? Confiem em vocês. Desenhem os cubos igual fiz, que vai facilitar. Gente, confiando aí que vocês tentaram fazer, vamos corrigir aí o exercício 1. Talvez a primeira tentativa dos gregos tenha sido duplicar a aresta do cubo para obter o dobro do volume. O que acontece com o volume de um cubo quando se duplica sua aresta? Considere o cubo com 1 metro de aresta. Então, vamos lá. Desenhei o primeiro cubo com 1 metro de aresta. Sabemos que o cubo é formado aí por 6 quadrados. E sabemos que os quadrados têm todos os lados iguais. Logo, todas as suas arestas medem 1 metro. Todas as arestas têm a mesma medida. E para a gente achar o volume de um cubo, a gente multiplica comprimento, largura e altura. Então, como o cubo é formado por 6 quadrados, arestas todas iguais, o comprimento, a largura e a altura são todos iguais. Então, só multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1, o volume do nosso cubo é 1 metro cúbico. Aí ele pede para a gente, considerar um cubo de 1 metro
e pede para a gente dobrar, né, as arestas e dizer o que vai acontecer com o volume. Dobrar a aresta, então a aresta do nosso próximo, do cubo, vai passar a ser 2. O que vai acontecer? Vamos calcular o volume para ver o que acontece com o volume. Vamos multiplicar o comprimento, largura e altura. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8 metros cúbicos. Então, o que acontece com o cubo quando a gente dobra as arestas? O que acontece com o volume? O volume aumenta quantas vezes? Aumentou 8 vezes mais, certo? Muita gente ia falar que ia dobrar o volume também, então a gente tem que ter esse cuidado. Ó. Dobrou a aresta, mas aumentou 8 vezes mais aí o volume. Então, vamos, colocar a resposta. Se a aresta for duplicada, o volume aumenta 8 vezes. Copie o exemplo acima na apostila, certo? Não deixa nada em branco, gente, para ficar aí para estudar. E vamos lá, no próximo vídeo, vamos fazer os demais exercícios aí. Vamos lá, no próximo.